Pois bem, vamos estar aqui então usando mais alguns recursos 3D agora da nova versão CS5. Deixei ali uma camada de fundo e uma layer de texto. Vou lá no menu 3D, vou no item Repoussé. Repoussé ele é um termo novo empregado, né, que a Adobe trouxe para trabalhar com tipos de extrusão, né? Vocês já vão ver do que eu estou falando. Eu posso aplicar Repoussé numa camada de texto, numa de máscara, num path ou numa corrente seleção. Aqui, primeiramente, vou estar aplicando num texto. Ele pergunta se eu quero rasterizar a camada de texto. Eu vou dizer que sim, que eu quero rasterizar. Automaticamente, quando eu rasterizar o texto, eu não consigo mais editar ele como texto. Ele vai aplicar um repoussé padrão, normal ali que ele tem o primeiro, e vai abrir uma janela para mim ali das configurações. Ó, então ele já botou o pivô ali e já aplicou a janela. Esses itens aqui são aqueles itens padrão do 3D, né, para mim posicionar ele ou rotacionar. Aqui é o tipo de repoussé que eu quero aplicar. Então eu posso estar selecionando algum, dependendo do tipo de trabalho que eu estou fazendo. Eu tenho uns que tem uma torção, né, que é o twist. Tenho alguns que dividem o texto. Então aí vai de como nós estamos pensando em trabalhar. Eu vou ficar aqui com essa torção. E aqui a gente tem algumas configurações. Por exemplo, eu posso estar mexendo com profundidade, com o quanto ele vai ficar distorcido, né? Aqui no ângulo dele, ó, o quanto ele vai aplicar de distorção ou não. Então, aqui eu deixei uma distorção ali um pouco mais que 90, né? E ele já aplicou uma distorção bem significativa. 200, ele já faz a distorção ali para mim, ó. Então, o tipo de distorção que eu consigo estar aplicando. Aqui vou deixar os meus 90, que é o padrão. Escala aqui, ou seja, o quanto eu vou querer ele grande ou não. Aqui. E posso mexer um pouco mais na profundidade ainda dele, ó. Então, tudo isso aqui que eu estou fazendo é em relação a esse tipo de extrusão que eu peguei, ó. Então, estou configurando essa minha extrusão. Aqui do lado eu tenho os materiais que eu posso aplicar. Então, eu posso aplicar um material em todo ou na frente. Eu posso aplicar um tipo de material e depois os lados dele eu posso selecionar aqui e estar aplicando outro tipo de material. Ó, automaticamente ele pegou e aplicou aquele material para mim. Poderia estar selecionando outro tipo de material ainda, né? Eu tenho todos esses materiais aqui para mim estar testando. Ó, então vou deixar aquele tipo de material ali por enquanto. E depois aqui a gente tem algumas configurações interessantes que nós vamos ver num outro exemplo que eu vou estar criando, ok? Vou dar aqui um ok e vou ir até aquele meu painel 3D, ó, porque aqui ele já fez para mim a configuração que eu pré-determinei lá. Venho aqui no meu painel 3D e vou aqui nas malhas, no caso nos materiais, né? Cair aqui na extrusão do material que eu apliquei e eu posso estar pedindo para esse material, ó, para carregar um mapa difuso. Cliquei, pedi para carregar, no caso vou pedir para carregar a mesma ali e ele aplicou um mapa difuso ali para mim. Poderia estar pedindo para ele carregar um mapa de opacidade? Também. Pedi para carregar uma textura, peguei uma malha e abrir ali. Com o mapa de opacidade, ó, ele trabalhou ali na opacidade do meu material. Ó. Então, ele já deixou ali o meu Szinho, ó, um pouco mais, um pouco não,
opaco, né? Onde tem o preto, ele tira a cor e aonde tem o branco, ele preserva. Poderia estar aplicando, em vez de aplicar ali no S da frente, que foi onde eu apliquei, poderia estar aplicando atrás? Sim, aí eu tenho que selecionar o material da parte de trás e pedir para carregar o mapa de opacidade ali naquela parte. Ó, vamos ver como é que vai ficar. Ok, ele aplicou, vamos pedir para remover essa textura. Dali, ó, pedir para remover a textura e aí ele trabalhou ali com a minha opacidade, porque eu já tinha uma outra ali, né? Então por isso que eu não tinha conseguido enxergar, ok? Então, pessoal, interessante, né? Nós estarmos usando esse mapa de opacidade aqui, ou até mudando a textura aqui, que poderia estar carregando outra textura ali junto com o mapa de opacidade, ó. Então, é um efeito interessante, é um efeito que vale a pena a gente estar testando em textos.